Você ia para o ginásio de esportes recém-construído e ficava encantado com a seleção brasileira, a seleção Masculina, masculina e já a feminina, né? feminina também, que depois era o Campineiro que treinava, quem que era? Já era o Campineiro. Eu conheci o Campineiro quando ia aula no Verão em Votorantim, ele é professor ainda. É, o E eu Campineiro. tenho várias fotos também com as Não, meninas. o Campineiro é... Várias fotos com as meninas, assim, identificadas. A história do Campineiro é... E é gozado, o Campineiro, ele, quando veio para Sorocaba para jogar basquete, ele veio de Campinas. Por isso que Veio com o apelido de Campineiro, mas na verdade ele é paulistano. ele é paulistano. E ele tá vivo ainda? Não, é falecido. Campineiro. Faz uns Falecido. Quem 7, tá 8 vivo anos. ainda é o outro que você falou agora há pouco, que era o... Panhó? Não, o Panhó é que falecido. jogou na seleção único. Ah, o Paulista? Paulista. Paulista, sim. Paulista. Paulista é o líder da seleção brasileira de Master. Master. Ele promove, ele está radicado no Rio de Janeiro há muitos anos, né? E então qualquer movimento do basquete Master em nível Brasil é o Paulista que lidera. A Sorocaba... Desculpa, dá pra gente convidá-lo pra vir aqui também, né? O Paulista, ele mas mora não vem no aqui, Rio. né? Ele virá com certeza no dia 17, que vai ser a confraternização da máfia, do Clube da Máfia. Na máfia, Ele virá. não é o grupo setentão também dos 70, ele também participa desse grupo, não sei. Não, o Paulista participa também, mas o fato dele estar no Rio de Janeiro, É complicado. a logística fica meio complicada, né? Sorocaba sempre forneceu jogadores importantes para a seleção brasileira de basquete, Especialmente a feminina, né? especialmente feminina, né? A feminina eu lembro da Hortência. Mas isso já é mais recente. Não, mas esse é bem mais recente. Ah, desculpa. Não, mas mas é que você é jovem. vale tudo, Jovem. Daí você começou a jogar basquete. Com que idade? Então, aí com 11 anos eu já frequentava lá e tinha uma escolinha de formação de basquete que era, inclusive, as aulas eram ministradas pela Cida Comitre. Cida Come, mulher do Panhó. Mulher do Panhó, que graças a Deus está aí ainda com a gente, Tá cheia de tocando lá vida. no centro Cheia de Pinheiros, vida. ali. Ela tinha a escolinha de basquete. Que Depois teve bicicross também ali. também teve ali. Então, é interessante porque eu estudava na época, no começo, eu estudava no Aquiles de Almeida, e o diretor lá era o professor Mas o Aquiles Aquiles de Almeida, ali do lado do ginásio de esportes. Era a escola velha, então ali onde que era a Casa Amarela? Será que era ali? Isso, E o doutor Milton, o professor Milton Marinho Martins, O Peninha. de saudosa... Peninha não... Que tinha uma coisinha branca aqui no não cabelo. lembro, o professor Os Milton alunos Marinho chamavam Martins. de Peninha ele. Eu lembro que o treino começava às 4h30 e eu estava na aula lá no Aquiles de Almeida, então o Campineiro foi lá falar para o Panhó, falou, não, libera o Tabajara um pouquinho antes para poder dar tempo dele se trocar Aquecer, e tal e treinar. Então o professor Milton, 10 minutos antes, me liberava para mim ir treinar. Mas foi ali que a minha vertente... Qual era o seu forte no basquete? Você jogava em que posição? Eu não sei dizer, eu não conheço muito veja basquete. bem, na minha época... Ala, pivô. Não, então, mas na minha época tinha até pessoas com a minha estatura que jogavam até de pivô. Na época não valia 3 pontos ainda. Não, né? não tinha 3 pontos. Não, e mais a questão de estatura. Quer dizer, o mais alto da minha equipe, quando eu fui para o principal, tinha 1,89 m, que era o saudoso Dalindo, que você conheceu também. Dalindo Cunatia de Mello. Opa, conheci. Então, mas hoje não. Hoje eu era ala e armador. Sim. Então, E você daí foi participando dos times das seleções de Sorocaba? Como é que chegou até isso? Então, aí eu, na época tinha o Campeonato Estadual Juvenil de Basquete, e eu participei do Campeonato Estadual de Basquete em 1961, a primeira vez, e o Campeonato Estadual foi em Lins, na cidade de Lins. Então nós fomos lá, tinham equipes fantásticas para a idade. Ganhou? Não, nós chegamos em 5º lugar. Mas tá bom, ué. Entendeu? Não, para a época, entendeu? E tanto tinha cidades como Piracicaba, Birigui, que tinham uma estrutura muito melhor que a nossa. Mas foi ali que eu, digamos, debutei na corrente da seleção sorocabana juvenil, e depois eu fui transferido, fui promovido para a principal. Daí você jogou muito tempo. Então, aí os primeiros jogos abertos do interior que eu disputei por Sorocaba foi em Birigui. E depois eu participei também em Jundiaí, São José do Rio Preto, São Caetano e Santos.
Então foram 5 jogos abertos que eu Que participei. acontece de 2 em 2 ou de 4 em 4? Todo ano. Todo ano acontece. Agora, depois com a pandemia aí mudou um pouco, Aham. mas eu acho que ainda continua todo ano. É a Olimpíada Caipira que a gente fala. O ginásio de esportes sediou 2 vezes, em 50 e 54. De naquele 54 eu começo. lembro. De 54 eu lembro, porque... Mas o ginásio de esportes a- foi construído para realmente É, poder sediar, né? Inclusive Parece um coreto, né? O ginásio, né? Tem uma forma de uma concha, né? Não, é uma arquitetura... Ele é lindo, na verdade parece um besouro, né? Você vai ver exatamente. na configuração. Não, e em 54 já as meninas de Sorocaba foram campeãs dos As Jogos meninas. Abertos. Que companheiros você tinha de time que você jogava, que marcaram tua vida, que foram... Então, quando eu fui transferido promovido para principal, tinham alguns já com mais idade, mais experientes e tal. O João Lira Neto, João que foi meu você professor de geografia no Estadão. famoso Lira, grande pivô. O Jair Belucci, Conheço muito. Dalindo Cunatia de Melo. Sim. O Samir Jorge Góes, Samir, médico sorocabano, faleceu não há muito tempo, um grande jogador, depois jogou no Sírio, em São Paulo, foi campeão mundial pelo Sírio. Também o Furacão, também é da minha época. E aí os da nova geração, o Zé Pedro, o Silvio, alguns já partiram? que já partiram, mas essa foi a minha geração. O Vicente França, que foi o melhor jogador da nossa geração, entendeu? Mas Vicente e seleção brasileira de basquete existia na época? Já existia, não. Inclusive em 63, em 59 o Brasil foi campeão mundial de basquete e em 63 bicampeão com a presença do Benedito Cícero Tortelli, o paulista. Foram campeões em 1963. E você chegou a ser convocado? Não chegou. Não, você chegou a jogar pelo Palmeiras? Eu tive quando eu mudei para São Paulo, eu tive uma passagem pelo time principal do Palmeiras, mas foi muito rápida, porque eu estava com a minha carreira profissional já bastante desenvolvida. Então, naquela época, você quando muito ganhava, como é que fala, a sua escolaridade e quando muito um lugar para morar. Mas eu já estava com a minha via profissional já bem... Sim. Então eu preferi ir pela via profissional. Mas Sorocaba sempre teve um perfil bastante avançado no basquete, né? O vôlei veio depois, né? Mas o basquete... Mas não, especialmente na minha geração, teve um time ótimo de basquete masculino, mas o feminino realmente é que projetou Sorocaba em nível nacional. Foi, né? Uma curiosidade, a bola de basquete era de couro mesmo? como que era a bola de basquete? Não, ela era a conhecida bola de capotão. Ela era diferente, ela tinha um peso diferente, e para você manusear ela era uma dificuldade. Com fio, né? Tinha. Amarração. Entendeu? Era muito difícil. Depois, com o tempo, ela... Era fácil de quebrar o dedo, então, com a bola? Essa de hoje, inclusive, também... o dedo é a parte mais sensível do basqueteiro, né? Mas a bola de basquete, para os padrões de hoje, a bola de basquete antigamente era desconfortável. Na época, onde se jogava basquete em Sorocaba? No ginásio de esporte tinha alguma outra quadra? Não. Na minha geração, tinha vários polos de formação de atletas, especialmente no masculino, né? Sim. Tinha a ACM, presidida pelo saudoso professor Romeu Pires Osório, sim, de memória fantástica. Tinha outras unidades no Lar Betel. Betel, lá da igreja, ali perto da faculdade para de medicina. Isso, aonde o Vicente França se projetou. Ali tinha quadra? Tinha quadra, mas na verdade ali pela aproximação do professor Romeu com o Betel, porque o professor Romeu era... Então a maioria deles migraram lá para a ACM, né? Sim. E as outras unidades eram mais em nível escolar. Ali no Ciência acho que tinha também uma quadra, né? Tinha, mas é mais para nossas pra aulas treino, de educação física, só não Você era chegou nada... a ser professor de basquete? Não entendi. Chegou a ser professor de basquete? Não.
Eu acho que a gente tem algumas fotos aí, eu gostaria de apresentar alguma, para gente comentar alguma coisa em cima das fotos. Vamos. Para você morrer de saudade um pouquinho. Eu acho que eu mandei umas 10 fotos. É? Vamos ver se... Olha, vamos ver, quem que tá aparecendo aí? Uau. Isso aí nos anos 60 tinha o campeonato da Liga Sorocabana de basquete. E tinham vários times que disputavam o campeonato. E o Clube Atlético Votorantim, porque Sorocaba, Votorantim não era desmembrada de Sorocaba ainda, nós formamos 2 equipes. Uma que chamava Constantino Verrone, em homenagem ao saudoso Constantino Verrone, e a outra, eu não vou me lembrar o nome,